Olha, eu fiquei aqui pensando comigo, se todo esse argumento para justificar uma lei contra a misoginia é que todo homem é um perigo em potencial, que esse discurso feminista que vocês conhecem muito bem, deixa bem claro isso, então por que quando alguém propõe proteção contra a missandria, a resposta é sempre a mesma? Ah, missandria não existe um homem, uma aversão contra um homem. Mas espera aí. Então por que a gente vê casos e mais casos de homens sendo levados de arrasta para cima por não fazerem absolutamente nada numa relação, isso, aquilo. Tanto é que teve um vídeo recente, uma notícia que teve repercussão de um cara que não tava fazendo nada, aí a parceira dele tava batendo na cara dele e segurando uma faca. E o cara, né, foi levado de arrasta e depois ela foi solta e absolvida. E vários outros casos de homens que, se fosse uma lei como a misoginia, seria colocado como vítima dessa situação toda. Porém, entretanto, quando o assunto é homem que também sofre violência, que também acontece missandria nas relações ou em qualquer outra situação, você sempre vai ver esse discurso de algumas mulheres e de certos movimentos que isso não existe. Discurso de mulher contra o homem, vamos colocar na lei junto? Gente, não tem homem sendo assassinado por ser homem no Brasil. Não. Me fala um homem que foi assassinado por ser homem. Então, é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Mas antes de começar, não se esqueça do seu like, que é muito importante, de comentar uma coisa aleatória ou qualquer coisa assim do tipo, açaí, pão de queijo, e também a respeito do tema, que ajuda muito no engajamento do vídeo. E se vocês fizerem isso, eu vou curtir os seus comentários. E no final do vídeo eu tenho um recado importante para você, se você quer mudar de vida, quer sair da CLT um pouco, quer ter mais liberdade financeira e conseguir trabalhar na sua casa, no seu conforto e até chegar a faturar R$5.000 por mês. Então, no final, a gente conversa sobre isso. Bom, então bora começar aqui. Quando a gente fala sobre a lei da misoginia, que busca combater o ódio em relação às mulheres, é comum a gente se deparar com um argumento que, sinceramente, eu acredito que te incomoda. Porque é sempre aquela ideia que, para justificar essa lei, é preciso pintar o homem como o grande vilão dessa história toda. Como se cada um de nós, só por ser homem, já carregasse um carimbo de potencial agressor. E totalizando todos os homens que são assim. Tanto é que tem até discurso de mulheres, que eu já vi em vídeos, dizendo assim, mas nem todo homem é ruim, é mau, mas eles são um potencial agressor. Então isso é tão perigoso que é como se ignorasse a complexidade das relações humanas de indivíduos, né, e colocasse todo mundo no mesmo saco. Esse tipo de discurso que ensinou que a violência é uma característica intrínseca ao gênero masculino acaba criando uma barreira, um muro, em vez de construir pontes para diálogos mais produtivos. Mas aqui que entra um ponto interessante que eu comecei a pensar a respeito. Porque se a gente inverte essa lógica, se existe a misoginia, que é o ódio à aversão às mulheres, que essa lei já está colocando como praticamente tudo, que teve casos que eu já fiz vídeo aqui, por simplesmente um cara perguntar se uma mulher era casada, ele já foi considerado um cara misógino. A fala do Neymar já foi colocado como misoginia, que não tinha nada a ver com mulher, uma simples expressão do dia a dia, já foi colocado como misoginia. Então por que não falamos sobre a missandria, que é o ódio à aversão aos homens? E aí que a coisa fica interessante, porque quando a gente sempre levanta essas questões, quando acontecem debates, até de mulheres com mulheres, né, as mulheres que não concordam com essa lei e as mulheres que concordam com essa lei, quando entra nessa pauta, então vamos criar uma lei contra a missandria. Aí você vai ver um silêncio absurdo e uma justificativa rasa. Não existe. Principalmente de setores de movimento feminista, dizendo que a missandria não existe de uma forma estrutural, que isso é invenção da nossa cabeça, que todos os acontecimentos que a gente vê, notícias até o nosso dia a dia, foi tudo por uma questão de legítima defesa, né? Os homens não são levados de arrasta para cima por serem homens, é como se a violência e o preconceito contra homens fosse invisível, ou simplesmente não tivesse a mesma relevância. E é exatamente esse ponto que a gente precisa acender um alerta, porque a realidade, meus amigos, é bem diferente do que alguns querem nos fazer acreditar. Porque eu acho que você já sabe que sempre existe um lado político por detrás disso, movimentos. Porque, reparem para você ver, quando é um homem que comete um crime, o argumento é, isso é um reflexo que todos os homens são assim. Mas quando é uma mulher que comete o mesmo tipo de crime, como a questão está sendo comparado à missandria e à misoginia, quando é uma mulher que faz um crime que fosse ao contexto ao contrário, seria colocado como missandria, eles vão argumentar que isso é um caso isolado, que tem contexto, que tem história, que tem circunstância, tudo encobrindo isso. E quando alguém propõe que, assim como existe essa proteção legal contra a misoginia, que cada vez mais está sendo real no nosso contexto aqui do Brasil, que já foi aprovado pela Câmara dos Senadores, falta ainda dos deputados e da sanção presidencial,
a gente já tá vendo o reflexo, então deveria existir, na minha opinião, algo semelhante contra a missandria, que a gente vai levar em consideração a mesma questão da misoginia. Mas na maioria das vezes, uma dessas três coisas sempre vai acontecer. A primeira coisa que elas vão jogar na mesa aí, as pessoas que não vão concordar com essa nova proposta, é que vão dizer que não existe. A segunda é que você está querendo atacar a pauta das mulheres. E a terceira, talvez a mais reveladora, um silêncio que fala muito mais alto. Porque sempre quando o assunto é homem que também sofre violência, que também acontece discurso nas redes sociais de homem contra o homem, que a gente vê escancarado aí, né? Ainda mais nessa nova era das redes sociais, que a gente vê muito isso na cabeça de certos movimentos, na cabeça de certas feministas, não existe. Isso é tudo invenção nossa. E detalhe ainda, no contexto, por exemplo, doméstico, no contexto de relacionamentos, você vai ver que a maioria esmagadora das vezes que acontece violência doméstica, o homem tem uma grande porcentagem nisso. Por quê? Ah, mas isso não tem dados, isso é uma mentira, porque se fosse uma verdade isso, já tinha reportagens que os homens tinham uma discrepância muito maior do que as mulheres, que só as mulheres sofrem violência doméstica, isso, aquilo. Porém, cara, pensa assim comigo. Hoje, qualquer coisa aí a gente consegue ver nas redes sociais e até no nosso dia a dia, nossa convivência, que eu já ouvi relatos e também de amigos meus, que, mano, o homem, por exemplo, assim, não é que ele sofre a violência em si, física, sabe, da mulher batendo, isso, aquilo, que tem casos que acontecem, mas as feministas falam que é caso isolado, que tem uma história envolvida, que foi legítima defesa. Tanto é que teve até um caso de um cara que foi, né, levado de arrasta pra cima, dormindo, levou um tiro na cabeça, e a justificativa dessa mulher foi legítima defesa. O cara tava dormindo e levou um tiro na cabeça, sabe? E nesse contexto que eu posso levar em consideração, doméstico, a gente sempre vai ver aí que homens vão sofrer violência doméstica mais naquela parte psicológica, na parte emocional, até fisicamente, mas não numa questão, que eu posso dizer assim, mais ferrenha, entende? Quantos homens que a gente vê aí nas redes sociais que depois que terminam o relacionamento fazem vídeos e tem notícias dizendo que a mulher mexia com o psicológico dele, principalmente quando tem crianças envolvidas na relação, filhos. Você não vai ver seu filho, eu vou te acusar falsamente que você fez isso e aquilo. Uma questão, você me agrediu, fala que você fez isso. O homem sofre tanto violência psicológica, emocional e também física. Só que não é tão escancarado na mídia, porque na minha opinião existe até uma questão de vergonha, né, porque, cara, imagina, o cara vai na delegacia fazer um boletim de ocorrência que, minha mulher me bateu, que ela fez isso, aquilo comigo. Cara, tem vários relatos e vários documentados de homens que foram até delegacias tentar registrar ocorrência de violência doméstica e foram recebidos com descaso. Foram mandados embora, foram motivo de piada, que a gente sabe que pode acontecer isso, e as pessoas não falam sobre isso com nem metade da seriedade que merece. Porque quando é homem, a história sempre vai colocar ele como culpado de tudo, que ele mereceu isso e aquilo, e sempre colocando o outro lado da história como a vítima toda. Por isso que a gente não vê dados tão atualizados sobre esse quesito, porque eu acredito, na minha humilde opinião, que existe essa questão de vergonha, essa questão de, eu não vou falar, eu não vou me expor a esse tal ponto, porque eu sei que vou ser caçoado, eu vou virar chacota, isso, aquilo, zombado, e eles preferem ficar em silêncio. Só que se existisse essa equiparação, como a misoginia esse cara poderia levar na justiça, poderia fazer um processo, porque é uma questão de missandria. Só que na cabeça dessas mulheres que falam que não existe isso, que falam que não existe um ódio, uma aversão a um homem por simplesmente ser homem, é uma falácia toda. Mas o que a gente vê muito por aí, principalmente, cara, aqueles que já foram casados, que já tiveram relacionamentos, que começam a desabafar nas redes sociais, que tem boletim de ocorrência mostrando isso, aquilo, tem vídeos, fotos, que mais acontece é isso. Ocorre uma situação com uma mulher, né, ela partindo pra cima dele, xingando ele, fazendo isso, aquilo, ele simplesmente quieto, não fazendo nada, né, colocando no seu lugar. Você vai ver a enxurrada dos comentários desse vídeo. Vai ser zoando o cara, vai ser caçoando ele, vai ser falando que ele não é homem suficiente. E até, pasmem, algumas pessoas defendendo a mulher, que ela tá certa e que ele tem culpa no cartório, sem ao menos saber a situação toda daquela relação, né? Tem vários vídeos aí mostrando que tem algumas mulheres que, pelo fato de não aceitarem o fim do relacionamento, ou uma questão até de o cara não fazer aquilo que elas queriam,
e ela começa a sacar o celular, gravar ele, agredir ele verbalmente, fisicamente, e ele sempre vai ser considerado o vilão dessa história, sem ao menos as pessoas interpretarem todo aquele contexto. Então, por isso que eu acho que não existe dados tão grandes assim, dessa questão voltada na violência doméstica para os homens, que acontece muito e muito, pelo fato da vergonha, do caçoamento, do deboche, uma questão até, eu posso dizer aqui, cultural que a gente tem, sabe? E outro ponto aqui é que o sistema simplesmente não foi construído para receber esse homem que sofre esse tipo de agressão doméstica. Cara, você conhece alguma delegacia especializada em homens vítimas de violência doméstica? Alguma casa de abrigo para homem que precisa sair de uma relação abusiva? Alguma campanha pública nacional dizendo para ele que ele pode denunciar? Praticamente não existe, eu não conheço, porque a política pública foi desenhada para dar um suporte para um lado, mas acabou ignorando completamente que o outro lado também existe. E de novo aqui, eu preciso ser justo. Isso não significa dizer que a mulher não sofre mais em proporção. Os dados sempre vão apontar que elas sofrem mais, né, em maior escala, mas em maior proporção, não é exclusivamente. Enquanto a gente trata como exclusivo, tem homens sofrendo sem nenhum suporte, sem nenhuma voz e sem nenhum lugar para ir. E então voltamos para a missandria, porque é tão difícil para algumas pessoas aceitarem que existe sim um ódio de aversão aos homens, e isso está causando um estrago cada vez mais nítido na nossa sociedade, e é como se rolasse uma cegueira seletiva, sabe? O discurso feminista, vários outros discursos, enquanto lutam contra a misoginia, muitas vezes fecham os olhos para a possibilidade da missandria, e é o que a gente vê, é uma subjetividade perigosa. A misoginia é tratada de uma forma super ampla, desde um olhar atravessado ou simplesmente de uma fala que não tem nada a ver com o contexto da mulher. Mas quando a gente tenta aplicar essa mesma régua para a missandria, para o homem, versão aos homens, como a misoginia é, a resposta que a gente sempre vai ouvir é que não existe, é que isso não acontece, é caso isolado, é legítima defesa, é como se a dor e o sofrimento masculino fosse tipo de segunda categoria, menos importante e menos real. Tudo porque quando envolve um homem em situações que se fosse uma mulher seria colocado como misoginia, mas só pelo fato de ouvir a palavra homem na frase, é simplesmente um caso isolado ou que não existe. Discurso de mulher contra o homem. Vamos colocar ali junto? Gente, não tem homem sendo assassinado por ser homem no Brasil. Não. Me fala um homem que foi assassinado por ser homem. Mas enfim, essa é apenas a minha opinião. Se vocês concordam ou discordam ou querem acrescentar alguma coisa que eu não falei no vídeo, fique à vontade para comentar aqui. E também, se vocês gostam do meu conteúdo que eu sempre trago aqui para vocês, tem algumas formas que vocês podem me ajudar a me manter nessa plataforma, que tá tudo aqui na descrição. O Apoia-se, a vaquinha, dando o QR Code que tá sempre aqui no canto dos vídeos, deixando valeu demais. E da forma grátis, deixando seu like, comentando aqui no vídeo para aumentar o engajamento, hypando o vídeo se você está no seu celular e se inscrevendo no canal. E o recado que eu queria falar pra vocês, você já percebeu que trabalhar muito hoje não garante mais nada? Tem gente estudando por anos, se formando e no final tá desempregado ou ganhando mal. Agora deixa eu te mostrar um outro caminho. Hoje tem gente comum, sem formação, fazendo dinheiro pela internet, simplesmente criando artes no Canva. Não é nenhum absurdo, tem empresas, lojas, perfis no Instagram, todo mundo precisa de design o tempo todo, mas a maioria não sabe fazer e paga muito bem, por isso você precisa conhecer o Canva do 0 ao 5K. Você vai aprender não só a mexer no Canva, você vai aprender como transformar isso em renda de verdade, criar artes que vendem, montar um portfólio, encontrar clientes, cobrar pelo seu trabalho e fechar serviços. Você pode usar isso como uma renda extra ou até transformar num negócio digital. E o melhor, o acesso é vitalício, então se você se identificou, é só escanear o QR Code que está aparecendo na tela ou clicar no link fixado nos comentários. Mas não deixe para depois, porque quem começa antes sai na frente de todo mundo.